pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Swindara, mais uma sexta-feira juntos, hoje com a Palavra dos Guardiões e, como de costume, que é para a questão, né, das sextas-feiras, hoje não tem uma pergunta específica, tá? Às sextas, o trabalho com os guardiões e guardiãs, né, Exu, Pombogira, como quiser chamar, a intenção inicial é não terem perguntas, tá? Se você tiver, obviamente, alguma pergunta que queira fazer, pode deixar nos comentários. Caso não, nós vamos tirar, como sempre, né, com duas escolhas, e nós vamos tirar de acordo com a orientação e deixar em aberto para o que eles têm para falar, tá? Então, hoje, diferente da semana passada, não vai ter uma pergunta específica. Eu vou deixar para vocês escolherem, tá? Entre a moeda e o pedaço de canela. Deixar vocês aí pensando, identificando certinho o que vocês mais se identificam, tá? Se precisar um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, escolhe, vê com qual dos dois se identifica e vamos lá, tá? Eu já vou fazer também aqui a escolha junto com vocês. E aí a gente vê o que tem para ser dito, tá? Lembrando para permanecer, né, com a ideia em aberto, porque as mensagens elas podem vir para todos, pode talvez não servir completamente para você, lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? Se você quer uma tiragem exclusiva para você de orientação, de perguntas que você queira de fato, é só entrar em contato pelo WhatsApp por mensagem, ligação não, tá? Por mensagem, pelo DDD 11 98862 4874. 98862 4874. Tá legal? E aí, se vocês puderem também seguir, né, no Instagram, que é o Swindara Magia, né, eu vou tentando colocar algumas coisinhas a mais lá, algumas dicas e tudo mais para ficar mais bacana. E na descrição dos vídeos tem o contato também, se vocês quiserem, precisarem. Tô aí tanto para leitura de tarô, runas, oráculos no geral e trabalhos mágicos também. Tá legal? Vamos começar então com quem escolheu aqui a moeda, tá? O que os guardiões, as guardiãs têm a dizer para vocês, tá? Vamos lá, todo mundo juntinho, todo mundo misturado. E vamos lá, tranquilamente, concentrando, né? Desejando aí que a próxima semana seja perfeita. E começamos com a Imperatriz. Vamos ver o que é essa Imperatriz aí, o que é essa Mamãe Oxum, né? Nesse tarô, o que ela quer dizer, né? Vamos ver. Esperamos que muita abundância, muita fartura. Todo mundo precisa, né? Vamos lá. Um alerta, alguma identificação a mais. A questão do imperador. Eu ia falar o Papa, ó. A questão do imperador, tá? De imediato aqui, já vem com uma questão muito terra, num aspecto negativo, e uma questão muito água, num aspecto positivo, tá? De imediato, eu já posso falar, sem tirar o restante aqui, que a próxima semana, principalmente, né? Mas a partir de hoje, vale muito uma questão de flexibilidade, tá? Não levar tudo a ferro e fogo, nem tudo você levar de fato para o coração no sentido negativo, tá? Se for levar alguma coisa para o coração, para o sentimental, leva coisas positivas, coisas que te atraem, coisas que te fazem bem, tá? É muito interessante porque mostra aqui, se você está procurando alguma questão de aspecto financeiro, vem aqui uma questão muito curiosa de que quanto mais você procura, quanto mais você, sabe, fecha o cerco em cima de alguma coisa, de alguma proposta, seja para parcerias ou algo do gênero, até mesmo para relacionamento, evita se fechar, tá? Permaneça com a mente um pouco mais aberta, né, para você escolher um parceiro,
profissional, amoroso, né? Tanto com a família também. E, eita, já começamos com carta aqui, ó. A carta da força, os 6 de ouros. Mas nem peguei no baralho e já saiu, hein? Vamos lá. Vamos embaralhar certinho e ver o que que tem. Primeiro eu vou tirar todas as cartas, tá? E a gente faz a interpretação delas. Olha aqui, ó. Parcerias. Tem muita coisa aqui interessante, tá? No sentido de parceria de fato, tá? Precisa tomar um pouco de cuidado, porque em alguns momentos você, por querer uma coisa de uma maneira tão fixa, você pode acabar doando mais do que receber e muitas vezes acabar nem percebendo, tá? Ou da mesma forma, você também precisa tomar cuidado para não cobrar demais, tá? Não cobrar demais em qualquer aspecto, amoroso, financeiro, profissional, familiar. Muitas vezes você exige que as coisas sejam de uma maneira, você está recebendo, você tem apoio, muitas vezes não é o apoio daquela forma que você queria ou daquela situação em específico, só que você está recebendo um apoio muito mais voltado do que aquela pessoa pode, tá? Digamos que, vamos pegar um caso extremo, tá? Você está desempregado, Deus o livre, passando fome, e você pede dinheiro para comprar marmita. A pessoa não tem dinheiro para te dar, mas ela te arranja um emprego. E aí você pragueja porque a pessoa te arranjou um emprego. Então, assim, toma muito cuidado, porque em alguns momentos a pessoa não é porque ela não quer ajudar, não é porque ela tá sendo ruim, porque ela tá sendo má. Pode ser, às vezes, que ela tá te ajudando de uma outra forma e você não esteja percebendo, ou seja, de uma forma que você não queira, tá? Bastante cuidado com isso, de exigir mais do que você de fato merece, ou mais do que já tá recebendo, tá? A gente fala muito aqui a questão, né? Eu falo muito a questão de que nem todo mundo merece tudo. E não só os outros, mas algumas vezes nós mesmos. Tá? Em alguns momentos a gente exige coisas, nós exigimos coisas que não são para nós naquele momento, ou de fato não serve para nós, mas a gente quer por teimosia. Bastante cuidado, tá? Ó, aqui o 2 de ouros de novo e a carta do 7, tá? Aqui tem uma questão importante, tá? Aqui justamente vem dizendo que pessoas que são do seu ciclo social, vamos falar assim, da sua família, tá? Família não quer dizer só sangue, quer dizer amigos, pessoas próximas, pessoas que são realmente íntimas, tá? Não é qualquer um. Não é o Zezinho da esquina que trocou um bom dia que já é seu amigo íntimo. Não, tá? Vamos saber diferenciar aí. O que que acontece? Algumas pessoas, elas estão sim te ajudando, elas estão fazendo o que está de acordo com a capacidade delas, tá? Algumas fazendo mais, outras fazendo menos, só que é uma situação em que você tem que ser um pouco mais grato, porque me parece aqui que você não está percebendo o que as pessoas fazem, tá? Tem uma situação um pouco de desequilíbrio aqui, no sentido de que, poxa, você está recebendo um braço, uma mão, né, de alguém muito estimado, mas você não queria aquele braço, aquele apoio, né, aquele braço forte. Você queria um anel. Então, assim, bastante cuidado, tanto por questão da intimidade, né, porque é uma questão de, muitas vezes, família, amigos muito próximos, que não é uma questão de ajudar de momento, é de fazer realmente o que pode, tá? E você acabar em alguns momentos cobrando mais. Isso principalmente em relacionamento amoroso, tá? Principalmente em relacionamento amoroso. Aqui tem uma situação de ambos, profissional, amoroso, no trabalho, seja onde for. Uma situação de que ambos precisam fazer para ambos receberem, tá? Não pode ter desequilíbrio aqui. E mais uma vez, né? A gente tem algumas questões aqui. O 4 de espadas pede justamente para você refletir, tá? Reflete mais, pensa melhor na situação, pensa melhor no que você precisa,
tá? Porque tem outras saídas além daquela que você imagina para o seu problema, para a sua situação, tá? Não é uma situação perdida. Se você chegou a pensar em alguma pergunta antes de iniciar, a resposta ela é positiva, tá? É uma resposta positiva. Diz com clareza que sim, se for uma pergunta de aspecto positivo, tá? Coisas boas vêm aí, mas elas demoram um pouco mais, tanto no sentido financeiro e profissional, tá? Em questão amorosa, de imediato aqui não sai nada, mas pede justamente de cuidado com a cobrança com o próximo, tá? Ó, e o 3 de paus, tá? Justamente mostrando essa questão de tentar equilibrar um pouco mais e principalmente perceber as suas atitudes com os outros, as suas atitudes, os seus desejos. E aqui uma questão também, tá? Para quem está em uma relação, também geral, amorosa, uma relação profissional que não está se sentindo bem com o outro, o interessante aqui é de fato vocês procurarem outro lugar, tá? É de fato vocês procurarem uma outra situação, um outro emprego. Se vocês estão num relacionamento só por estar, isso não é positivo, tá? Isso vai atrasar a vida de vocês, isso vai impedir muita coisa. Ó, a carta do presente, a carta da colheita, novamente, tá? Muito 4 aqui. 4 é busca por estabilidade, 4 é estabilidade propriamente dita, tá? Em alguns momentos, celebração também. Então, é uma situação que fala que vocês têm uma progressão, tá? Vocês têm como encontrar estabilidade, não se desesperem. Mas é uma questão que de fato pede para vocês tomarem cuidado, tá? Ó, Pombogira Sete Véus, ela vem com uma mensagem bem importante, sendo o 6 de espadas. Ela vem com a mensagem de que aquilo que não te serve vai embora. Vai embora, não deixa, tá? Não fica só porque é cômodo, tá? A questão que você tem que ter de comodidade, vamos colocar em algumas aspas, a questão que você precisa ter de justamente parar, pensar e refletir é sobre essas atitudes e não sobre a situação que você tá? Realmente você focar no agora e você dedicar esse agora para você colher o que você quer lá na frente, tá? A gente não pode esquecer que a imperatriz e o imperador, independente de positivo ou negativo, eles vêm com uma energia muito forte de conquista, tá? Então, se você quer conquistar algo lá na frente, dedica o agora, tá? Eu tô para falar, ó, Exu Mirim vem cortando o caminho, né? Justamente guiando aqui. É justamente isso, tá? Vão ter algumas mágoas por você identificar que nem todo mundo quer de fato o seu bem, que nem todo mundo de fato merece estar com você, tá? Não é nem a situação de querer, mas é mais merecer. É uma situação de que muitas vezes a pessoa ela tá te atrapalhando, muitas vezes você tá exigindo demais e não cuidando de outras coisas. Cuida do que é seu objetivo, cuida das suas obrigações, tá? É uma questão aqui que vem falando muito de que você tem capacidade de conquistar o que você quer. Um amor, um trabalho, sucesso num projeto que você esteja encabeçando aí, tá? Não importa, dedica hoje o seu tempo, tá? Mas dedica com força, dedica com fé, porque tem capacidade aí de vir coisa boa, tem capacidade disso prosperar, tá? Mas é assim, só vai acontecer, só vai de fato, né, prosperar se você dedicar. Se você ficar sentada com a bunda na cadeira, esperando cair um milagre do céu, aqui vai ser bem difícil, tá? Tanto por conta do próprio aspecto negativo do imperador de se cobrar muito, mas principalmente pela própria Pombogira Sete Véus, que fala que vai ser uma situação difícil para você engolir. Vai ser uma situação difícil em que você não vai conseguir lidar com o fracasso. Então já fica aí a atenção, porque é uma coisa séria, tá?
Ó, a própria Dona Rosa Caveira já vem falando que vem uma situação de fartura. Mas aqui, ó, de novo, cuidado com o aprisionamento. A calunga, que representa a nossa casa, a nossa morada, e a encruzilhada. Nota que a encruzilhada, ela sai junto com a carta da prisão, tá? A calunga, ela vem falando da casa, tanto no aspecto espiritual, um templo, né? Ou a nossa própria residência, nós mesmos, né? É uma situação em que fala que a bola tá com você, tá? A bola tá com você. Não adianta, tá? Você culpar alguém, esperar que alguém faça, porque não vão fazer e não tem que esperar ninguém, tá? Tá na sua mão de fazer a situação, principalmente negócios, amores, prosperarem. Só que aqui, ó, a encruzilhada e a prisão, tá? Justamente de que você tem a opção de fazer as coisas andarem ou você tem a opção de simplesmente ficar sentado esperando, tá? Tá aberto ou fechado o caminho, depende de você, tá? O próprio Exu Mirim vem falando disso. Escolha os passos que você vai dar, escolha os caminhos que você vai seguir, para lá na frente não ter surpresas e nem dessabores, tá? Então bastante cuidado. Tem muita coisa boa, só que não espere que as pessoas façam mais do que elas devem e muito menos esperar um milagre acontecer ou que as coisas aconteçam da noite pro dia, tá? Vai tempo, vai uma demorinha aí, sim, mas não é uma demora. Você vai aperfeiçoar o que precisa, tá? Bastante amor próprio aqui essa semana, viu, gente? Bastante cuidado para não ficarem aí a dar com os burros na água achando que vocês merecem menos ou que vocês não têm capacidade para alguma coisa, tá? Fica aí a própria atenção, né? O próprio cuidado aí que a própria Mamãe Oxum vem dizendo, justamente de que vocês têm capacidade e sim, só precisam correr atrás, tá bom? E para quem escolheu, né, a canela, o pedacinho de canela, que inclusive tá com um cheirinho maravilhoso. Ai. Vamos lá. O que que os guardiões, as guardiãs, eles têm para falar para vocês esta semana? Vamos lá. Vamos ver se eles respondem alguma pergunta que tenha sido feita. Qual vai ser a orientação deles? Os enamorados. Vamos ver aqui. Situação de amor, parcerias. Tá? Os enamorados não significam só amor carnal, amor físico, de relacionamento amoroso, tá? Muitas vezes pode ser alguma questão aí de. Pode ser alguma questão de parceria, tá? Aqui tem algumas questões. Tá um pouco dúbio ainda, a gente vai tirar no restante, tá? Mas tem dois aspectos. Ou você vai descobrir algo de alguém, ou alguém descobrir sobre você, bastante cuidado, tá? É uma semana aí de revelações, principalmente. Mas tem uma situação de que é você saber decidir também o que que você quer da sua vida, tá? Eu vejo algumas dúvidas, eu vejo com algumas pessoas aqui que estão entre seguir em frente, voltar para trás, e para a esquerda, para a direita. Então vamos ver o que exatamente eles querem dizer. Se é alguma situação amorosa, se alguém vai pegar você no flagra, né? Porque tem gente aí que tá fazendo coisa errada. Ó, vamos ver, porque aqui parece que é mentira, tá? É flagra de alguma mentira. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, a carta do carro. A carta do cavaleiro de paus. Aqui tem realmente alguma situação, tá? Ligada à questão de verdades ou desverdades, vamos falar assim. Tá? Eu não vejo de fato uma mentira aqui de imediato que leve a um problema muito grande. Só que é uma situação que vai mexer um pouco com o relacionamento, no sentido de que, opa, agora eu tô vendo de fato quem é a pessoa.
É como se tivesse, não de fato oculto, mas é como se a pessoa ela tivesse colocando algumas pequenas máscaras, tá? E você vai ver que não era bem aquilo que ela estava falando, que ela estava mostrando, e isso serve para você também, tá? Ó, 4 de copas, um pouquinho de mágoa, o eremita. Tem alguns rompimentos aqui, tá? Tem alguns rompimentos em questões amorosas, mas causado aqui por conta de quem não souber conversar, quem não souber se comunicar, e principalmente para quem está numa relação muito voltada só ao carnal, tá? Isso serve também em alguns aspectos para a questão profissional, de uma forma bem menor, tá? Serve para um aspecto profissional que se você está num lugar só por conta do dinheiro e você não está de fato se dedicando a isso, pode ser uma semana aí que tenha uma notícia bem ruim, tá? O aspecto do Sol no negativo são de notícias ruins, tá? E a questão da carta do As de Espadas, que vem justamente falando, vem mostrando a necessidade de ter uma conversa. Conversas duras, conversas sérias, tá? Se você tem escondido algo, se você tem mentiras rolando por alguma situação, veja se isso não vai te prejudicar. Se tiver, chegue para a pessoa, se isso envolve alguém, chegue para a pessoa e conte, tá? Esteja ciente de que tem consequências, só que a consequência da pessoa descobrir por conta e você não ter contado, tá? Você não mostrar essa confiança a ela, é 1000 vezes pior, tá? Aqui vai demandar muita conversa essa semana, tá? Muita conversa para não ter mágoas. Vai ter alguns ferimentos aí, mas não é uma baixa, tá? Não é um óbito, tá? Então, antes sair só arranhado do que sair num caixão, tá? E a questão do 2 de espadas, eu sei que é uma situação que isso para quem, né, tem alguma coisa oculta, ou isso também para outra pessoa se não é você quem está escondendo algo. É uma situação que, de certa forma, traz dor, traz arrependimento dele esconder isso, tá? Então, quando essa conversa vier a acontecer, tá? Em questão amorosa, tenha ciência de que você precisa ser justo. E se fosse você nessa situação, como você faria, tá? Apesar do 2 vir com muito desafio, uma certa tortura, né, para quem está escondendo alguma coisa, ainda assim é um equilíbrio, tá? Da mesma forma que você vai ferir a pessoa com palavras ou atitudes por conta dessa situação, você também acaba se ferindo e se prejudicando. Cuidado, tá? Numa situação profissional, aqui a situação tá mais engessada, não vejo muita conversa mesmo, tá? Eu vejo mais a situação de você de fato expor alguma situação que deva ser explanada, alguma situação que exija de fato, né, uma explicação para você não sair aí como o pior vilão, por exemplo, ou algo que ainda dê para se reverter, tá? Bastante cuidado com essas situações, porque aqui em questão profissional tem problema, tá? Em questão profissional já tenta sondar, já tenta ver o que está acontecendo, porque não é uma situação muito positiva, não. Aqui é um caminho solitário, tá? Pode haver uma demissão. Talvez não para todos, mas pode haver uma demissão, tá? Ó. Intuitiva, o amigo e a sabedoria. Aqui, gente, tá? Me parece que vocês já sabem mais ou menos o que outra pessoa está escondendo, da mesma forma que serve para os outros referente a você, tá? Você pode estar escondendo, a pessoa pode estar escondendo, mas não é uma situação que ninguém sabe, tá? Esconde, talvez não saiba com detalhes, mas sabe que tem alguma coisa rolando. Seja sábio na questão de como lidar com a conversa, de como fazer a conversa acontecer, tá? Porque é justamente uma aprovação, é justamente para, vamos falar assim, testar até onde você está disposto a cuidar, a abrir mão de certas coisas,
talvez de estar certo, por exemplo, mas para abraçar a pessoa, né? Se for, obviamente, uma coisa não muito grave, né? Mas você realmente está disposto a ajudar, a ser compreensível, tá? É aqui que vai valer muita coisa. Muita relação vai se fortificar nessa situação, nessa semana, tá? Tendo alguma revelação, alguma coisa do gênero, a relação ela se fortifica, tá? E é sobre amor mesmo, tá? Pode ser traição, Felipe? Não direi que sim, mas não direi que não, tá? Pode ser algo do gênero, ou talvez alguma coisa que veio acontecer e a pessoa não te contou, talvez até do passado mesmo, tá? Ó, encruzilhada de novo, hoje vocês estão com encruzilhada, hein? O corvo, bastante sabedoria, analisem bem, tá? Analisem bem, porque aqui, apesar da carta do corvo falar um pouco de magia, tá? Não necessariamente magia, mas isso daqui tem terceiros envolvidos, tá? Ó, é terceiro envolvido em questão sentimental. Talvez algum tipo de envolvimento, talvez alguma pessoa que esteja causando problemas, tá? Eu não tô afirmando que é traição, tá, gente? São N situações que podem acontecer. Chantagens, problemas, né? A pessoa que tá, sei lá, com alguma loucura na cabeça e tá mandando mensagens que não condiz com a realidade, tá? Eu já vi muito caso da tanto mulher quanto homem mandar para um, entre aspas, parceiro, porque na verdade não tem nada, e essa pessoa mandar cobranças, mandar mensagens, e a pessoa já deixou claro que não queria nada, mas essa pessoa pontual ferra a vida do outro, porque, sei lá, quero você na minha vida, vou fazer todo mundo te abandonar, tá? Pode ter um pouco de calúnia aqui, mas seja gentil, porque essa pessoa vai precisar de ajuda, tá? Isso pode ser para você também. Então, torça para a pessoa, torça para a pessoa de fato entender a situação e poder te ajudar, tá? É uma situação aqui bem mais delicada, é uma situação bem mais complicada, porque quando a gente lida de verdades ocultas, né? E a revelação, muitas vezes, dependendo de como ela é revelada, pode gerar um grande problema. Às vezes até maior do que a situação em si, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo é paciente, nem todo mundo entende. Isso, ou melhor, por isso, vocês precisam ter muito cuidado com palavras que vão usar, como você vai falar, quando você vai falar, mas não fique na dúvida, tá? Não fique na esperança de que as coisas não vão se resolver. Coloque você um ponto final no que precisa, converse sobre o que precisa, tá? Então, as mensagens são essas, bem rapidinhas, né? E eu quero deixar um grande beijo aí para vocês, um ótimo fim de semana, principalmente. E quem precisar, tem os contatos aí na descrição do vídeo. É só chamar. Não atendo ligação, tá, gente? Só mensagem mesmo. Precisando, tô disponível lá. Um grande beijo e tchau, tchau.